Voltei, desculpa, gente. Fui falando, esqueci do tempo. Tem que ficar ligado no tempo. Fala aqui de América Central, tá bom? E depois eu vou falar de México para fechar o conteúdo e vocês estarem preparadíssimos para a prova de vocês, tá? Vamos lá. A América Central basicamente é composta de Nicarágua, Costa Rica, El Salvador, Belize, Honduras, Guatemala e Panamá, tá? Ela está localizada ali entre a América do Norte e a América do Sul, como o próprio nome já diz, é central, tá? E ela é dividida entre uma porção istmica e uma porção insular, tá? E aí quando a gente pensa nessa porção insular, lembrem do Caribe, lembrem do Mar do Caribe, tá? Caribe não é um país, Caribe é uma região, tá? que é composta por várias ilhas ali na América Central, né? E que ali se desenvolvia a pirataria séculos atrás, beleza? Por isso que o filme Piratas do Caribe se passa no Caribe, porque era lá que aconteciam as principais atividades de pirataria, né? Principalmente roubando produtos que estavam sendo comercializados pela Inglaterra para algum outro país. Inclusive, se eu não me engano, no primeiro filme, o Jack Sparrow ele arruma problema com membros da polícia, do exército britânico, alguma coisa assim. Eu vi esse filme há muito tempo. Né? E tem relação diretamente com essa estrutura, né? Porque a Inglaterra tinha uma presença muito grande na América Latina como um todo, né? A Inglaterra tinha uma presença geopolítica muito grande aqui. Então, a marinha inglesa vira e mexe estava presente ali pegando produtos, né, que eram explorados e depois eram exportados para o mercado europeu. E ali ficavam os piratas saqueando essa galera. Beleza? Beleza, a América Central é dividida na porção istmica e na porção insular. A porção istmica, gente, é aquela porçãozinha de terra, tá? Um istmo é uma pequena extensão de terra que conecta duas massas de terra maiores. Se vocês forem olhar o mapa, né, do continente americano, a gente vai ver que tem aqui, ó, que tem Estados Unidos, Canadá, México aqui embaixo, uma filetinha assim, né? E logo abaixo vem a América do Sul. Essa filetinha é um istmo. Essa filetinha é a porção istmica da América Central. Tranquilão? A porção insular, que é o Caribe, que está no Caribe, ela é dividida em grandes ilhas e 2 pequenas ilhas. Tá? Nas grandes ilhas, obviamente, né, que estão as ilhas de maior dimensão. E nas pequenas ilhas, obviamente, que estão as ilhas de menor dimensão. Na verdade, não dá nem para falar menor dimensão, são minúsculas, são pequenininhas mesmo, tá? As pequenas ilhas estão a leste das grandes ilhas, e as grandes ilhas podemos citar algumas aqui, como Cuba, como Jamaica, como Haiti, como República Dominicana e como Porto Rico, tá? Vamos continuar aqui. A América Central tem saídas para o Oceano Atlântico e para o Oceano Pacífico. Beleza? Então ela é bastante estratégica nesse sentido. Possui um clima tropical úmido, um clima temperado e um clima frio de montanha. Não preciso nem dizer, né, que o clima temperado e o clima frio de montanha, olha o nome, são 2 climas que estão presentes em regiões de maiores altitudes, beleza? Ali na América Central. Já o clima tropical úmido, ele tem uma influência, né, dos ventos alísios e das correntes marítimas quentes. Como a gente já viu várias vezes durante as nossas aulas, essas regiões possuem influência de correntes marítimas quentes, tá? E também tem ali a influência dos ventos alísios. Mas, professor, o que são ventos alísios? Seguinte, o planeta, ele gira, tá? E por conta desse movimento de rotação em torno do seu próprio eixo, as massas de ar, né, elas se organizam. E elas partem de regiões de alta pressão para as regiões de baixa pressão. Beleza? E as regiões de baixa pressão, basicamente, são aquelas regiões em que nós temos um grande processo de evaporação ocorrendo, formando massas de ar, e a partir daí elas descerão nas regiões de alta pressão e retornarão para as regiões de baixa pressão. Beleza? Na região da América Central, nós temos a presença de uma região de baixa pressão. Então ali, não só na América Central, né, mas ela está ali também. Então,
nessa região nós percebemos a convergência de vários ventos, convergência de várias massas de ar. E por conta desse fenômeno, né, a gente tem, obviamente, a influência das características dessas massas de ar no clima local. Pegaram? Então, se essas massas de ar são quentes e úmidas, elas voltarão quentes e úmidas. Tranquilão? Então, para entender esse clima úmido da América Central, a gente precisa ter em mente 2 pontos. 1, a convergência dos ventos alísios. E 2, a passagem por essa região de correntes marítimas quentes. Tá? Continuando, né, também é uma região ali onde tem um clima tropical úmido de baixas latitudes, que eu já falei várias vezes também. Continuando, nós temos aqui, né, na América Central um relevo montanhoso, e aí quando a gente pensa nesse relevo montanhoso, basicamente estamos falando de dobramentos modernos. Professor, mas dobramentos modernos não acontecem só quando há encontro convergente de placas tectônicas? Sim, esses movimentos aconteceram lá no Cenozoico, né, entre a placa de Cocos e uma outra placa que eu esqueci. Esqueci a outra placa, mas basicamente foram 2 placas que se chocaram lá no Cenozoico e que deram origem a esse relevo montanhoso presente ali na América Central, que acaba funcionando como um prolongamento, né, do relevo presente no México, que a gente vai ver daqui a pouco, Serra Madre, enfim, e que esse relevo do México também funciona como um prolongamento das montanhas rochosas lá dos Estados Unidos. Tá bom? Mas o importante para vocês terem em mente agora é que esse relevo montanhoso da América Central se desenvolve, se dá por conta de um fenômeno de convergência de placas que ocorreu lá no Cenozoico. Show? Essa região funcionava como entrepostos comerciais durante o período colonial. Professor, o que é o entreposto colonial? É um nome bonito para dizer que era uma região em que a metrópole vinha para cá, pegava o que tinha que pegar e escoava para o seu mercado externo, né, para o seu mercado europeu. Basicamente, o que a gente já veio falando há muito tempo, né, sobre qual era a importância dada à América Latina como um todo, lembrando que a América Latina engloba a América Central e a América do Sul, tá bom? A importância que era dada à América Latina, enquanto apenas um ponto de exportação de matérias-primas e nenhuma preocupação em consolidação de mercado interno ou consolidação de estruturas, né, fundamentais para o desenvolvimento econômico. Tá bom? Mas voltando, já falamos sobre os dobramentos modernos, né, que constituem esse relevo da América Central. Falamos dos entrepostos comerciais. Haiti. O Haiti, que é um país que está ali localizado, ele foi o primeiro país independente de toda a América. E por que eu acho que o Haiti é tão fundamental para a gente, né? Porque o Haiti, ele teve o seu processo de independência guiado pelos escravos, em 1794. Então ele é um país que se torna independente, se torna livre, porque os escravos se rebelam contra os senhores, né? E vão para cima. E esse processo, gente, foi um processo extremamente violento. Extremamente violento. Porque era um povo oprimido, humilhado, que foi tirado do seu continente de origem para trabalhar em um lugar aleatório. Além disso, constantemente abusados, maltratados, né, tratados como se fossem bicho. Esses escravos se revoltam contra os senhores e matam, assim, matam todos, tá? Matam todos e de todas as formas possíveis. Obviamente que não foi violência só dos escravos, né, gente? Até porque a violência dos escravos foi uma violência defensiva. Eles estavam se defendendo daquela violência que os senhores, né, colocavam sobre eles. Então foi uma resposta, né, a um processo extremamente violento que já vinha acontecendo há alguns anos, né? Então o Haiti foi o primeiro país livre da América, e não só foi o primeiro país livre, como também foi um país livre por conta da ação dos próprios escravos, né? Eles matam os senhores, né, e avançam, né, tentando consolidar
um país desenvolvido. O Haiti ele vai ter nessas conjunturas tão complexas que até hoje a gente vê, né, muita gente passando fome, doenças, porque houve intervenção de outros países, como França, porque Haiti era uma colônia da França, né, vai se libertar da França, que não foi um processo fácil, conseguiu. Depois, Napoleão vai pegar o principal ícone da Revolução Haitiana e vai prender até a morte. Depois o Napoleão começa a perder muito foco, né, na América Central, na América como um todo, né, e aí o Haiti consegue continuar com os projetos que estavam sendo desenvolvidos e conseguem se libertar da França de uma vez por todas. Né. Na sequência, a gente tem a intervenção de outros países, né, como o próprio Estados Unidos, diretamente no Haiti, porque era uma revolução de escravos. Né, uma revolução de escravos poderia gerar outras revoluções de escravos por todo o continente americano. E nenhum país desenvolvido queria isso naquele momento. Né? Como também não queriam que esses outros países tivessem autonomia política, autonomia econômica, porque deveriam servir aos seus interesses. E até hoje, o Haiti paga, né, por ter se levantado contra as metrópoles e por ter conseguido a sua liberdade a partir de muita luta e muito sangue desse povo tão guerreiro que é o povo haitiano até hoje. E que muitas vezes é maltratado, não é reconhecido e eles são guerreiros históricos. Né? E além disso, o Haiti também está numa região tectonicamente ativa e recentemente houve um terremoto lá que destruiu a pouca infraestrutura que existia lá e o cenário que nós percebemos hoje é o cenário apocalíptico no Haiti, tá bom? A gente pode ter uma aula mais focada sobre ele em algum outro momento, é um assunto que eu gosto bastante, mas rapidamente é isso que podemos falar sobre o Haiti, tá bom? Influência dos Estados Unidos na região. Basicamente, esse país absorve mais ou menos 50% de tudo que é produzido na América Central. Então, já está bem claro isso, né? Eu acho que se você é o país que compra mais de 50% de tudo que é exportado por uma região do globo, essa região vai ficar dependente de você, né? É o que aconteceu com a América Central, tá bom? E a gente tem que dar um destaque para a United Fruit Company, né? Que basicamente ela foi a empresa que fundamentou, né, que fez com que o termo República de Bananas, né, se desenvolvesse quando pensamos para a América Central. É bastante preconceituoso esse termo, né? Pois é. Basicamente, a United Fruit Company, ela era uma empresa norte-americana que tinha a intenção de instalar lá na América Central, plantations de café, cana-de-açúcar e frutas. O que acontece? A United Fruit Company, ela se instala no território da América Central e ela já busca, né, uma relação com a política local para conseguir benefícios, para conseguir legislações trabalhistas mais frágeis, para conseguir legislações ambientais mais frágeis, ou seja, para fazer o que quiser e não ser punida e não ter que pagar por nada. Né? Então, houve uma aproximação muito grande entre membros dessa empresa com membros do Estado de vários países da América Central, né? E que acabou culminando nesse termo, né? República de Bananas, porque um dos produtos que a United Fruit Company produz e exporta são justamente as bananas, né? E com essa relação de corrupção com membros do Estado de vários países da América Central, cunhou-se esse termo, tá bom? Então a gente percebe também mais uma influência dos norte-americanos aí na política diretamente dos países da América Central. Falando aqui do canal do Panamá, já falei sobre ele, agora vou me debruçar com mais calma. Ele é um corte artificial feito na porção continental, ali na conexão entre o Atlântico e o Pacífico, né? Já falamos sobre isso também. Os Estados Unidos estimularam a separação da região do Panamá da Colômbia, já falamos sobre isso também quando trabalhamos lá na Colômbia, já adiantei isso. E a partir do momento que os norte-americanos eles estimulam, se separa,
Ô Panamá, se separa, tá tranquilão. Se separou, eles falam, separou? Ótimo. Agora quem vai construir esse canal sou eu. Então ele assume a construção do canal do Panamá. Caraca, enfim. Pouco tempo depois, pouco tempo não, né? Algumas décadas depois, Estados Unidos devolve o canal do Panamá para o Panamá, né? Mas enfim. Agora a gente pode falar dos paraísos fiscais. O que são esses paraísos fiscais que se fazem tão presentes aí na região da América Central? E a gente, antes de falar do que eles são, né? Não, vou dar o nome aos bois logo. A gente tem que destacar ali os arquipélagos das Ilhas Virgens, tá? As Ilhas Caimã e Bahamas. Agora eu vou falar do que são paraísos fiscais. Paraísos fiscais são países, né, que possuem instituições financeiras, né, normalmente do mundo inteiro, que para você fazer um depósito nesse banco ou nesses bancos, você não precisa dizer de onde vem o dinheiro. Aqui no Brasil, por exemplo, se você chegar com uma maleta de $1 milhão, sei lá, no Itaú, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no Santander, sei lá, e falar assim, eu quero depositar $1 milhão na minha conta. O cara, o bancário primeiramente vai chamar o gerente, né? O gerente vai olhar e vai falar, tá, mas de onde veio esse dinheiro? Porque se for dinheiro de corrupção e alguém fizer uma perícia sobre isso, quem paga é o banco. Também o banco, como também a pessoa que depositou o dinheiro, né? Mas fica ruim para o banco. Não é permitido pelas leis do país. Agora, em países que têm paraísos fiscais, eu poderia chegar com uma bala de $1 milhão no banco, ser mega bem recebido, como é de costume, né? Se você chega, tá com a maleta, quer depositar $1 milhão. Não, tá agora. E deposita. Não tem pergunta de onde vem, não tem maiores taxações sobre o dinheiro, isso é importante. As tarifas cobradas sobre os dinheiros depositados em paraísos fiscais são bem pequenininhas ou nem existem se comparados com bancos tradicionais, tá bom? Então são bancos, né, que basicamente são fundamentais para que o processo de lavagem de dinheiro a nível global, né, para que os processos de corrupção a nível global ocorram, tá bom? Então, e também são fundamentais, porque quando você, por exemplo, abrir uma empresa para poder lavar o dinheiro, um dinheiro aleatório, né, no seu país que você recebeu de corrupção, sei lá, abrir uma loja de chocolate para justificar o dinheiro que você recebe de desvio, né? Você pega esse dinheiro e deposita lá nas Ilhas Caimã, tá tranquilo, né? Então também, e aí você deposita esse dinheiro em nome dessa empresa que você abriu, né? Não vão pedir muitos documentos sobre essa empresa, pode ser uma empresa de fachada, enfim, o que importa é a deposição do dinheiro, né? O depósito, perdão, é o depósito desse dinheiro nesses paraísos fiscais, tá bom? Então, paraísos fiscais também são uma grande fonte de arrecadação para a América Central. Ali nós temos furacões no final do verão, porque basicamente eu não vou explicar furacão, porque dá para ter uma aula só sobre furacão, mas eu vou falar rapidamente. Furacão se desenvolve quando tem uma mudança de temperatura ali nas águas do oceano. E como é uma região bem quente, né, no finalzinho ali do verão, essas águas se esquentam e tem um cenário propício para a formação de furacões, beleza? Então, ali no final do verão se desenvolvem furacões por conta desse contato, né, entre um momento mais quente, passando por um pouco mais frio, isso se desenvolve, formam-se furacões. A região da América Central tem um baixo grau de industrialização, possui uma variedade de formações vegetais, como, por exemplo, floresta tropical, estepes e floresta de pinheiros. Sempre lembrando, floresta de pinheiros, isso é característico de país temperado, está em região de grande altitude, tá bom? E a floresta tropical, nós temos que mais da metade dela já foi desmatada, já foi embora, tá bom? Principalmente por conta do processo de colonização e dos processos que vieram se desenvolvendo ao longo das décadas, dos séculos. A economia da América Central, assim como é bem tranquilo de entender, né, o porquê que tem um baixo grau de desenvolvimento industrial, também é tranquilo entender o porquê que a economia da América Central é basicamente agropecuária, com grande exportação de café,
banana, olha de novo a República das Bananas aí, algodão, frutas tropicais e carne, tá bom? Vou parar aqui, que eu acho que já passei dos 20 minutos. 20 minutos certinho. Vou parar aqui e vou voltar para falar de México e aí encerro esse nosso aulão de hoje.